A liderança situacional é o modelo de liderança na qual os líderes têm a capacidade de se adaptar às mais diversas situações, mudanças e circunstâncias das quais as empresas atravessam ou se encontram no momento, bem como se adequar aos diversos tipos de equipes e de projetos das quais lidam. Essa teoria já não é mais nova, apesar de ter recebido a devida atenção e de ter sido requisitado cada vez mais por líderes do mundo todo apenas nos últimos tempos. Ela surgiu em 1969 a partir da pesquisa de dois cientistas, o Paul Hersey e o Kenneth Blanchard, na qual eles alegam que não existe uma única maneira de liderar em qualquer situação de modo universal. Ou seja, de que o líder ele tem que ser flexível o suficiente para adaptar a sua conduta, o seu modo de liderar conforme cada caso e cada situação. Deve-se ressaltado de que as equipes são evidentemente compostas por pessoas, e cada qual possui personalidades, modo de ver o mundo, pensar e agir diferentes. Ou seja, cada pessoa, cada um é diferente da outra. E é fundamental nesta questão de que o líder deve conhecer bem a sua equipe e cada um dos seus colaboradores, pois somente juntos é que conseguem efetivamente atingir os resultados e a produtividade desejada dentro da organização. Também leva-se em conta o nível de maturidade dos seus colaboradores. O nível de maturidade nada mais é do que a capacidade de um profissional de estar comprometido com o seu trabalho, com aquilo que está executando dentro de determinado projeto. A capacidade dele estar responsável e comprometido com aquilo que executa, bem como a capacidade dele de se adequar e se adaptar às diversas situações e diversos tipos de tarefas da qual ele executa. E são 4 níveis de maturidade. O primeiro, quando o profissional possui pouca ou nenhuma habilidade ou experiência naquilo que executa, porém ele está disposto a vestir a camisa, a participar da equipe e a executar o projeto da qual foi incumbido de fazer. O segundo nível de maturidade é quando ele já possui algum conhecimento, habilidade ou experiência, porém ele ainda se sente inseguro e não tem ainda autonomia suficiente para executar a sua tarefa sozinho. Terceiro nível é quando ele já possui um nível de conhecimento, de habilidade e ou experiência já suficientes, porém, vez ou outra, ele ainda se sente inseguro e ainda não tem ainda autonomia plena naquilo que faz. O quarto e último nível é quando o profissional já atingiu um nível suficientemente de habilidades, de competências, experiências e também já atingiu a autonomia plena naquilo que faz e já se sente totalmente seguro, a ponto dele próprio tomar decisões dentro do próprio projeto de forma totalmente independente e autônoma. E conforme cada um desses 4 níveis de maturidade, o líder, dentro da questão da liderança situacional, vai ter que proceder de maneira diferente na sua liderança. São 4 subtipos, podemos dizer assim, de liderança situacional. O primeiro é a direção, no caso dos colaboradores da sua equipe como um todo, possui pouca ou nenhuma experiência ou competência, porém está disposto a vestir a camisa. Neste caso, o líder vai ter que dirigir a sua equipe como um todo, designar o que eles têm que fazer e como fazer e acompanhar ao longo de todo o processo até o final, monitorar cada um dos seus colaboradores, o que eles estão fazendo, né? Ou seja, monitorar a fim de que o trabalho esteja sendo bem executado. O segundo subtipo ou fase da liderança situacional é a colaboração, que é quando os integrantes da equipe já possuem algum conhecimento e ou experiência, porém se sentem seguros naquilo que faz, ainda não tem autonomia suficiente. Neste caso, a equipe já sabe o que tem que fazer dentro do projeto da qual foram designados.
Porém, o líder vai ter que debater ideias, dar sugestões, né, direcionar aquele profissional dentro daquela tarefa em que ele executa. E dar toda a assistência possível a esse colaborador. Também provocar feedbacks e ver o andamento do processo como um todo dentro do projeto. A terceira fase, ou subtipo da liderança situacional, é o apoio, propriamente dito, que é quando a equipe já possui competência e ou experiência suficiente, porém, vez ou outra, né, como já foi dito, ainda se sente inseguro. Neste caso, o líder ele vai ter que dar o apoio àquele profissional naquela tarefa ou atividade que da qual ele é responsável. Ou seja, ele já sabe o que tem que fazer, já tem todo o caminho da qual ele deve trilhar a fim de atingir o objetivo específico dele. Porém, ele ainda precisa de um certo apoio e de uma certa sugestão e acompanhamento do seu líder. Porém, aqui ele já tem uma certa autonomia em determinadas tarefas, em determinados pontos. Ou seja, o líder não vai ficar o tempo todo acompanhando insistentemente o funcionário neste caso. Claro que ele vai acompanhar o seu trabalho, porém de forma mais espaçosa, digamos assim. Não vai ficar acompanhando o tempo todo. Vai ficar acompanhando aqui ou ali para ver o andamento do trabalho. Ou seja, aqui o profissional já tem um pouco mais de autonomia, já de experiência, ele só precisa de um determinado apoio para seguir em frente. O quarto e último subtipo da liderança situacional é nada mais do que a delegação de tarefas. Ou seja, como o próprio nome diz, o líder ele vai delegar as tarefas totalmente aos seus colaboradores. Ou seja, ele vai atribuir a responsabilidade totalmente vai atribuir totalmente a responsabilidade do projeto para a sua equipe. Neste caso, né, subentende-se de que o colaborador já atingiu o nível de maturidade máximo, ou seja, já possui competência suficiente e toda a autonomia adequada para executar aquele projeto. Ou seja, o líder vai apostar todas as suas confianças naquele profissional. Vai apenas delegar a tarefa para ele executar e deixar que ele faça por conta própria, com total autonomia dentro daquilo que ele foi incumbido de fazer. E o líder, neste caso, vai apenas em determinados pontos verificar o andamento do processo, né, de modo que haja o mínimo de interferência possível e o mínimo de supervisão possível, já que o líder entende de que o profissional já tem já tem todo o know-how para aquele projeto e toda a autonomia para executá-lo. Bom, por hoje é só. Era exatamente isso que eu queria falar sobre liderança situacional, e que é um modelo que cada vez mais as empresas líderes do mundo todo têm requisitado num mundo cada vez mais dinâmico, competitivo e mutante. A gente sabe que cada vez mais crises vêm e vão passando, e cada vez mais os líderes, bem como sua equipe, vão ter que ser cada vez mais capazes de se adaptar às mudanças e de proceder no seu trabalho conforme cada situação. E é basicamente isso. Beleza.